E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Professor Miller e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Vamos lá? Então, gente, aqui eu tenho algumas anotações sobre o coronavírus para a gente começar a entender o que é isso, tá? Então, vamos começar pelo nome, corona, tá? Esse nome corona, ele se é o nome do vírus, é dado corona, devido à sua estrutura parecer uma coroa solar, né? Quem evidenciou ele achou que sua estrutura lembrava uma coroa. Então, por isso que ele ficou de coronavírus, tá? Ganhou esse nome aí. O coronavírus, atualmente, né, o que está deixando a gente em quarentena, é o Covid-19, olha só. E o Covid-19, ele ataca algumas aves, né, e mamíferos. E como nós, seres humanos, estamos enquadrados dentro dos mamíferos, é de grande interesse para a gente. Tranquilo? Apesar de tudo, o corona, ele já é um velho conhecido nosso, tá? Ele é a segunda maior causa de resfriados comuns. Então, provavelmente alguém que você conheça já deve ter tido o contato com o corona, tá? Não essa cepa do Covid-19, né? Que é uma cepa mutante e tal, que a gente vai falar aqui, né? Mas provavelmente com alguma cepa comum do coronavírus, provavelmente você ou alguém conhecido deve ter tido contato. Ela é a segunda maior causa de resfriado comum, só perde para o rinovírus. O rinovírus, então, tem mais casos de gripes, né, resfriados comuns. Então, dentro da ideia do coronavírus, nós temos 7 tipos de corona, sendo que 4 só afetam os seres humanos. Então, 4 só vão acometer aqui os seres humanos. Tranquilo até aí? E aqui embaixo eu coloquei alguns casos, né? Vamos começar pelo SARS. O SARS ele também iniciou na China. O período de ocorrência do SARS foi de 2002 até 2003. Ele teve uma letalidade aí de 10%. E teve um total de 8 mil casos, ou seja, 10% de 8 mil, ele teve um total aí de aproximadamente 800 mortes. Tá? Isso foi o SARS. SARS também é corona. Tá? Nós temos um segundo aqui, o MERS. O MERS também é corona. O MERS acometeu o Oriente Médio no período de 2012 e ele teve de 20 a 40% de letalidade. Essa letalidade do MERS varia de acordo com a estatística de cada país do Oriente Médio. Tá? No total aqui, nós tivemos aproximadamente 2 mil casos. Então aqui a gente já traz um dado interessante para a aula, olha só. Nós temos 8 mil casos de SARS e 2 mil casos de MERS. Então aqui nós teríamos um total aí de 10 mil casos. Né? Beleza, tranquilo. O negócio é quando a gente chega no Covid-19, né, que é o coronavírus atual. O que acontece com esse coronavírus? Ele tem uma letalidade inferior ao SARS e ao MERS. Ele tem uma letalidade inferior, mas ao mesmo tempo ele se proliferou muito rápido e tem uma grande quantidade de pessoas infectadas no mundo. Então isso aqui é alarmante. Não tem como comparar a quantidade, mesmo somando esses dois, não supera a quantidade do Covid-19. Então, por isso da gravidade desse problema. Tranquilo? Então, aqui, algumas coisas que a gente precisa elucidar. Essa aqui é uma imagem. Essa é uma imagem do livro de microbiologia médica do Murray, da 7ª edição. Essa aqui é a imagem do coronavírus. Esse aqui é um coronavírus. Tá? Ele tem que característica, então, professor? Ele é um vírus do tipo, né, envelopado. E é exatamente isso que você está pensando. Quer dizer, então, que ele está dentro de um envelope? É, exatamente. E de que é composto esse envelope? De membrana plasmática. E algumas outras estruturas, mas basicamente de membrana plasmática. Se vocês observarem aqui, esse envelope em volta, nós temos aqui uma bicamada lipídica, que é presente na membrana plasmática, olha só. Então, em volta desse vírus, nós temos uma bicamada, né, lipídica, que é muito característica de célula. E dentro, professor? Dentro nós temos aqui o material genético do vírus. Aqui nós temos o material genético RNA. Esse é o material genético do vírus. Então, é um RNA vírus. E aqui nós temos o tamanho aproximado de 80 a 160 nanômetros de diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio.
E aqui embaixo eu coloquei até de outra cor justamente para chamar a atenção de vocês. Guarda esse nome aqui, glicoproteína do tipo E2. O que essa glicoproteína, olha só aqui na imagem, do tipo E2 faz? Essa glicoproteína ela parece um taco, parece uma coxinha aqui. Então, essa glicoproteína do tipo E2 ela vai facilitar a entrada do vírus. Então, o vírus ele consegue entrar nas nossas células por causa dessa proteína, nessa glicoproteína do tipo E2. Tranquilo? Guarda isso aqui, daqui a pouco vai ser útil. Então, minha gente, agora para avançar um pouco mais, nós temos que falar um pouco da patogênese, né? De que tipo de... como que ele vai criar, que problemas ele vai criar e como é que ele vai se espalhar. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é, para eu pegar coronavírus, eu tenho que inocular partículas do vírus. Beleza, guarda essa informação. E aonde que o vírus gosta de ficar? Ele gosta de ficar no trato respiratório. Então, é lá que o vírus gosta de ficar. Por quê? Porque lá tem uma temperatura ótima, de 33 graus Celsius até 35. A temperatura ideal para reprodução, né? Replicação. Vou colocar aqui. Para replicação. Ele vai começar a fazer muitas cópias dele mesmo. Tá? E essa temperatura favorece muito que isso aconteça. E esse vírus ele tem uma preferência, ele adora, ele gosta muito do epitélio ciliar. Observe essa imagem aqui. Aqui nós temos os cílios, é como se fossem pequenas estruturas. Assim, se eu ampliasse isso aqui, vocês veriam pequenas estruturas. O vírus ele gosta dessas células que compõem o epitélio ciliar do trato respiratório. Então o vírus ele começa a crescer aqui, ó, dentro das células. Lembra que o vírus é um organismo intracelular obrigatório, né? Ele começa a crescer dentro das células. Quando ele se multiplica exageradamente dentro da célula, chega uma hora que essa célula vai morrer. E ele vai começando a destruir, vai começar a matar essas células de tanto se replicar o material viral, e começa então a ter uma redução, uma morte desse epitélio, tá, ciliar. E eu tenho então a liberação desses vírus, essas bolinhas verdes aqui, vamos supor que é o vírus. Eu tenho a liberação aqui então desses vírus no meu trato respiratório, né? Então ele vai começar a acumular o vírus no trato respiratório e consequentemente o paciente vai tossir e espirrar e vai colocar esse muco para fora do corpo. Como é que ele coloca isso para fora do corpo? Olha só, através de aerossóis. Tá? Sim, acredite. Esse aqui é um frasco de desodorante que eu desenhei. É um frasco de desodorante, só acredita, viu? Então, esse aqui é um frasco de desodorante. Por que isso, professor? Porque quando eu aperto o desodorante, ele vai jogar partículas no ar. Então, ele vai criar um aerossol, tá? E no caso aqui do vírus dentro do nosso corpo, quando eu espirro, eu crio uma nuvem de partículas, né? Partículas de gotículas de água e outras substâncias que eu tenha. E se tiver o vírus, vai o vírus também nesse espirro. Então, o espirro, ele serve... Ele vai contaminar, né? Então ele vai espalhar. Esse espirro, tosse, vai espalhar. Então, se a pessoa tem a doença, os vírus vão estar contidos o vírus vai estar nas gotículas. Como é que a pessoa espirra normalmente? A pessoa vai botar a mão no rosto e ela vai espirrar. Na hora que a pessoa espirra, ela está espirrando na mão dela. Então, se ela tem um vírus, o vírus vai parar onde? Vai parar na mão dela. Então, por isso que eu desenhei uma mão. Eu juro, isso aqui é uma mão, tá? Então, o vírus vai parar lá na mão da pessoa. E a mão faz o quê? A mão toca. Ela toca onde? Toca na maçaneta, toca nas compras, na mãe, no pai, nos filhos, nos animais, no carro. A mão toca em muitos lugares. Então, a mão, ela acaba sendo um agente, né, de contaminação. Ela vai carregando esse vírus e você vai contaminando tudo que é superfície. Então, para pessoas que já estão contaminadas, a recomendação de usar máscara é exatamente essa, porque a pessoa vai espirrar, a máscara vai impedir que se crie essa nuvem de aerossóis, né, cheio de cópia do vírus que pode contaminar outras pessoas, né? E para as pessoas que não estão contaminadas, se estão usando máscara, estão evitando de inocular, de inalar essas partículas e começar uma infecção viral, né? Ter uma infecção viral aí. Tranquilo?
Por isso que tem algumas recomendações até que manda a pessoa espirrar colocando o braço assim. Que aí espirra, se ficar com alguma partícula, fica nessa região do braço. Não sei se dá dando de ver, dá dando de ver assim. Fica nessa região do braço e é mais difícil eu encostar essa região do braço em relação à minha mão. Por isso, aperto de mão, a lavagem de mãos, usar álcool gel, né, na mão, ou álcool a 70%, que é a concentração ideal para... Opa, é por cento, não é grau Celsius. É o ideal para matar os vírus. Então, olha só. Ela vai provocar problemas pulmonares, como vocês acabaram de perceber, mas principalmente se tiver algum problema pré-existente. Então, se eu pegar um paciente asmático, se eu pegar um paciente fumante, um paciente idoso, se eu pegar um paciente muito jovem, né, uma criança que ainda não tem seu sistema imunológico desenvolvido, um imunocomprometido, todos esses pacientes eles tendem a ter um quadro bem pior com a presença do coronavírus. Tranquilo? Então, minha gente, ó, o coronavírus, ele vai, aqui no caso do SARS, por exemplo, ele causa uma pneumonia atípica, fora do normal, tá? É uma pneumonia que ela vai carregar alguns sintomas sinais e sintomas que a pneumonia normal não vai carregar, tranquilo? Então, eu não vou entrar nos detalhes da pneumonia, dessas coisas, porque o objetivo é focar principalmente no vírus, tá bom? Quem sabe, se quiser que eu explique melhor isso aqui, comenta, se inscreve. Eu vou organizando e vou explicando para vocês. Olha só, então o vírus ele vai se replicando, né? Ele tem a preferência pelo epitélio ciliar, por causa da temperatura, porque ele gosta dessa célula, e ele tende a matar esse epitélio ciliar. Ele multiplica tanto que a célula morre, e aí ele vai fazendo isso várias e várias vezes, a gente começa a morrer esse epitélio ciliar ali. Epitélio que tem muitas funções fisiológicas também que eu não vou aprofundar agora. Tranquilo? Então, olha só. Nós temos aqui o diagnóstico do coronavírus, né? O SARS é coronavírus. Deixa eu focar logo aqui embaixo. Então, toda vez eu escuto na rádio, em algum lugar, o novo coronavírus. Tem que falar que é o novo coronavírus mesmo, porque é o SARS-CoV-2. Tá? Já teve outras infecções de SARS, né? Como eu já mostrei para vocês lá no início, na China e tudo mais. Teve aquela infecção lá, aquela infecção na China em 2002, 2003, né? Então, o exame que é utilizado, a gente busca detectar o RNA viral, né? A gente está querendo ver o genoma do vírus. Então, a gente vai buscar isso aqui. Esse aqui é o objetivo do exame. As amostras são das vias respiratórias e de fezes, mas principalmente das vias respiratórias. Tá? A coleta, inclusive, é bem desagradável, introdução de um swab. Provavelmente eu vou estar publicando uma imagem ou até mesmo um vídeo de como é feita essa coleta lá no meu Instagram. Depois segue lá para poder conferir, tranquilo? Então aqui nós temos a forma de coleta, né, das vias respiratórias, que é bem desagradável, e em fezes também, porque aparece em fezes, tanto em fezes de animais como nas fezes de seres humanos. Aqui nós temos a sorologia. A sorologia aqui, no caso, pela metodologia de ELISA, esse imunoensaio, o ELISA ele já é utilizado para identificar algumas doenças, como, por exemplo, o HIV. Né? O HIV também é um RNA vírus. Então, esse método acaba sendo útil também para investigar o COVID, né? O corona. Esse vírus ele possui um isolamento difícil. E aqui no final eu coloquei esses dois pontos que eu gostaria de tratar aqui, né, para elucidar para os alunos a respeito de como que é feito uns cuidados com relação ao vírus. Olha só. Quando eu estou testando o paciente, ele ainda é um suspeito. Eu não sei o que ele tem, estou testando. O nível de segurança que a gente vai tratar, né, o nível de biossegurança é o 2. A partir do momento que eu já estou trabalhando com amostras confirmadas, esse paciente aqui já tem o coronavírus. Então, eu vou subir o nível da biossegurança para o 3. Isso aqui é de fundamental importância para a nossa proteção, para os profissionais de saúde que estão trabalhando com essas amostras aí. Olha só essa imagem. Então, essa imagem aqui, essa senhora trabalhando, olha só, é no nível de biossegurança, né, 3. Ela está totalmente encapada aqui, como vocês podem perceber.
e está trabalhando dentro de um laboratório de nível de biossegurança 3. Então, enquanto está suspeito, eu trato no 2. Se for confirmado, eu tiver que lidar com aquela amostra, eu vou transferir ela para o nível 3 de biossegurança para que não tenha risco de me contaminar durante a manipulação. Tranquilo? Essa parte aqui, as pessoas se assustam um pouco, mas não precisa se assustar não. Vamos acompanhando desde o início, bem devagarzinho, que a gente chega lá. Olha só. Eu vou enumerar cada passo e aí vai ficar bem fácil de evidenciar. Esse aqui em cima é o vírus. Aqui, essa bolinha que eu estou circulando, é aquele E2 lá do início, olha só. Aquela glicoproteína do tipo E2 lá do início. Eu falei que ela ia ser importante, então é agora. A glicoproteína do tipo E2, ela é o primeiro passo. Então, o que essa glicoproteína do tipo E2 vai fazer? Vai fazer com que o vírus se funda, ele vai fundir aqui com a membrana da célula, do epitélio ciliado, no caso, vai fundir aqui com a célula, e o que ele vai fazer? Ele vai despejar o material genético dele, ó. O material genético viral, esse é o RNA viral. Vai despejar onde? Dentro da célula que vai ser hospedeira desse vírus. Então, ele vai ser endocitado e libera o material genético. Então, liberou o material genético, eu vou colocar aqui como segundo passo. Liberou o material genético 2. Pronto. Agora essa célula já está contaminada. Agora, esse vírus ele quer a todo custo reproduzir, fazer cópias dele mesmo. Então, o que ele vai atacar? O que ele vai buscar, principalmente? Ele quer a síntese proteica. Que ele precisa fazer essa síntese proteica para multiplicar o seu material. Ela pode acontecer de forma precoce e tardia. E isso aqui também vai variar o período que o paciente vai manifestar os sintomas ou não. Então, aqui vai variar a condição do paciente, enfim. O genoma viral ele vai se ligar ao quem? Aos ribossomos. Os ribossomos são as organelas que sintetizam as proteínas. Professor, onde estão os ribossomos aí? Os ribossomos estão aqui, ó, essas bolinhas, essas duas bolinhas aqui, isso aqui é ribossomo, tá? Então, olha só, o genoma do vírus vai se ligar nos ribossomos. Então, passo 2, eu vou botar aqui o passo 3. E o que ele vai fazer então? Eu vou passar através dos ribossomos, ó, o material genético viral. Quando eu passar através do ribossomo o material genético viral, eu vou produzir, então, uma proteína viral, porque o ribossomo sintetiza proteína. Se está passando aqui um código referente a uma proteína viral, então eu tenho uma produção de uma proteína viral. Perceba, esse ribossomo, ele era nosso, ele era humano, né? Ele continua sendo humano. Mas quando eu passo um material viral aqui dentro, eu vou converter, esse ribossomo ele vai trabalhar a favor do vírus, ele vai produzir as estruturas que o vírus está querendo que seja produzida, tá? Então, nós chegamos aqui, o vírus depende dessas estruturas, e nós chegamos ao quarto passo. E qual seria esse quarto passo? É o passo da fita negativa, que é o molde, tá? Se é o molde, vai servir de modelo para todas as outras. Então, é um molde dessa fita de RNA negativa aqui, essa fita aqui, vou colocar entre barras aqui, ó. Essa aqui vai ser a fita molde, vermelha aqui, pronto. Ela vai servir de base para fazer todas as cópias de tudo que o vírus precisa. O que o vírus vai precisar? Ele vai precisar do genoma dele e ele precisa de mais 6 RNA mensageiro. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem todas as 6 mais o molde. Tá certinho. Tranquilo? Então, quando o vírus consegue produzir tudo isso aqui, ele já está quase pronto. Agora, o que ele precisa? Ele só precisa juntar todas essas peças, empacotar tudinho e sair da célula. Exatamente isso que ele vai fazer agora. Mas ele ainda vai dominar o retículo endoplasmático rugoso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, quarto, eu vou colocar o quinto passo aqui no retículo endoplasmático rugoso. É rugoso porque tem a presença de ribossomos. E ribossomos sintetizam proteínas. Então, toda vez que eu falar de ribossomo, eu estou falando de síntese proteica. Eu tenho retículo endoplasmático rugoso, esse rugoso vem dos ribossomos.
Logo, tem síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso. Ela vai dominar, o vírus vai dominar esse local, vai modificar para ocorrer a síntese de proteínas virais. Então, a partir daí, todas as proteínas que forem saindo vão ser proteínas virais, baseadas no molde e no 6-RNA mensageiro que ele precisa. Então, eu começo aqui a produzir as minhas proteínas, né, as minhas estruturas virais, olha só. Então, eu vou produzindo aqui as minhas estruturas virais. Deixa eu botar aqui o número 5. Então, tá batendo aqui. Aqui ele vai chegar no complexo de Golgi, vai começar a produzir. Vou botar o 6 aqui no complexo de Golgi. E por último, vou botar o 7 aqui no final. Não se assuste que eu vou enumerar. Olha só. Então, ele produz tudo, vai juntar todas as estruturas e vai formar praticamente o vírus. Está faltando apenas alguns detalhes. Aqui é quase o vírus já. Então, tem todos os RNA mensageiros, tem o genoma, junta tudo, vai fazer o brotamento que acontece no retículo endoplasmático rugoso para fazer a montagem. Depois que eu faço a montagem desse vírus, para ele ficar nessa forma no retículo endoplasmático rugoso, vou botar o 6 aqui. Pode botar o 5. Pronto. Depois que eu faço toda a montagem, né, eu vou ter que mandar para o complexo de Golgi. O que faz o complexo de Golgi, professor? O complexo de Golgi, meu filho, ele só empacota. É o correio da célula. Ele vai empacotar. É o pacote. Então, o que é o complexo de Golgi? Esses negócios aqui, ó, do lado, é como se fossem barreiras. E quando isso entrar em contato, ele vai ser englobado. Então, você consegue perceber que o vírus, ó, vou botar até de azul. Ele vem daqui, aí ele vai passar por essas barreiras. E aqui, ó, ele já ganhou essa estruturazinha aqui, ó. Quer dizer que agora ele está dentro de uma vesícula. Então, o vírus está dentro da célula, dentro de uma vesícula. Esse aqui é um vírus completo já. Só está faltando o último passo, que é o passo 7, que eu botei bem aqui, que é ir embora da célula. Olha só. O processo de exocitose é o processo de saída da célula. Então, o vírus ele vai sair da célula. Mas perceba que quando o vírus sair da célula, esse vírus ele vai sair, ó. Mas quando ele sair, ele vai roubar um pedaço da membrana plasmática. Lembra que isso aqui é membrana plasmática. Então, o vírus, na hora que ele vai sair da célula, ele rouba um pedaço da membrana plasmática. Então, por isso que esse vírus vai ter essa estrutura de glicoproteína do tipo E2 e vai facilitar, no futuro, ele infectar uma nova célula. Porque ele roubou um pedaço da membrana de uma célula anterior que ele infectou. Olha só. Então, nós temos aí essa estrutura. Essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, ela vai se repetir até essa célula morrer. Tá? Tudo isso vai acontecer para que eu tenha a multiplicação do coronavírus. Antes de eu falar aqui sobre o tratamento, vale ressaltar que esses são os mecanismos já elucidados nos livros. Pode ser que esse novo coronavírus tenha algum mecanismo diferente, alguma mutação, alguma coisa ocorra de forma diferente do que eu acabei de explicar. Mas, em geral, o coronavírus ele vai atuar dessa forma. Tranquilo? Agora vamos falar aqui sobre os tratamentos. Então, tratamento, prevenção e controle. Primeiro, quarentena rígida para infectados. Isso aqui eu vou extrair do livro, tá? Isso aqui não se inventa. Quarentena rígida para infectados. Triagem de pessoas que chegaram de áreas endêmicas. Não tem mais como fazer isso, porque o coronavírus está em todos os estados do Brasil, na verdade está no mundo inteiro, então não tem o que fazer. Começou como um surto, depois ele passou para uma epidemia e hoje nós temos uma pandemia, né, que é no mundo inteiro. E a infecção, as infecções já ocorrem dentro dos próprios países. Tá? Os próprios brasileiros estão se infectando aqui, não precisa chegar ninguém de fora. Então, nós já estamos aqui no quadro de pandemia, né? Espalhado por todo o mundo. E chegamos aqui a um ponto bastante importante da aula, que vai gerar bastante repercussão no final, esse daqui. Sempre gera, né? Então, olha só. Nós temos aqui, nesse primeiro momento, os medicamentos e as vacinas. Repita comigo. Existe medicamento e vacina não disponível até o momento. Então, não tem medicamento, não tem vacina até o momento. Não existe isso. Está sendo estudado. Até o momento, não existe.
Professor, eu recebi no WhatsApp, me falaram lá no Zap que tem um antimalárico, né, que é a hidroxicloroquina. Me contaram que ela serve, professor. Essa hidroxicloroquina, ela serve contra o coronavírus, isso é verdade? Então vamos tratar disso com bastante cuidado. Esse medicamento existe, a hidroxicloroquina, e ele serve para quê? Ele é um antimalárico. Ele combate quem? Ele combate a malária. Então, se você tiver com malária e usar a hidroxicloroquina, vai resolver o seu problema. Tranquilo até aí, né? Mas, professor, eu vi que tem aplicações da hidroxicloroquina em pessoas que estão com coronavírus, com Covid-19. Beleza. Então, apresentou melhor em alguns casos? Sim, apresentou. Mas ninguém sabe, não se tem a clareza de que foi por causa da hidroxicloroquina. Não existe nenhum protocolo seguro, aprovado, e não teve testes suficientes para que eu tenha um protocolo de tratamento de hidroxicloroquina para o coronavírus. Existem esses protocolos tudo para tratamento de malária, para isso existe. E para coronavírus? Não existe. Até o momento que eu estou gravando essa aula, não existe. Então, não é recomendado que as pessoas utilizem a hidroxicloroquina e até mesmo um antibiótico que está sendo associado para o combate ao coronavírus. O que você pode gerar se você comprar, se todo mundo comprar esses medicamentos na farmácia? Quem precisar tomar esse medicamento por causa de malária não vai conseguir. Então, a gente tem que implementar um uso racional disso aqui. Se você tiver com malária, você usa. Se você está com coronavírus, você não tem um tratamento disponível até o momento. Será? Tem que deixar o seu corpo responder aí por um respirador, não tem jeito. A hidroxicloroquina é um tratamento que está sendo estudado em alguns países, então tem toda essa repercussão em cima. Tá? Não se tem clareza se a resposta foi do paciente ou foi da medicação. Então o que eles estão fazendo agora? Estudos e testes. Para saber se funciona, tem que testar. Então eles vão fazer estudos e testes até chegar a uma dose ideal, uma posologia ideal, um período de tempo ideal para o paciente tomar, se vai ser associado ou se não vai, e somente os testes é que vão dizer. Então, a recomendação é não usar. Recomendação. Não usar. Não usa, meu filho. Você não está com malária, então não usa. Você está com malária e pode usar. Se seu médico prescreveu, você usa. Então, totalmente não recomendado. Mas, professor, pode mudar? Isso pode mudar. Até o momento que eu estou gravando essa videoaula, não é recomendado o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para tratamento de Covid-19. Se no futuro vier a ser, tudo bem. Tranquilão? Então, pessoal, espero ter colaborado um pouquinho aí com o conhecimento para vocês. Se te ajudou de alguma forma, se você gostou, se inscreve, dá um joia, curte, compartilha com os amigos, marca lá, curte o Instagram, segue tudinho direitinho lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, escreve nos comentários que assim que eu puder eu dou uma resposta para vocês, viu? Até mais e fui!